Vamos estudar a palavra de Deus. Olha, eu quero falar hoje sobre as mães. Hoje é o dia das mães. Eu quero falar sobre as mães. E o nosso tema é mães que inspiram, amor que transforma. Então hoje nossos corações se unem em gratidão e reconhecimento por aquelas que nos deram a vida, nos nutriram com amor e nos guiaram com sabedoria. Nossas mães. Celebrar o Dia das Mães é celebrar o dom da maternidade, um presente precioso que Deus nos concede através de mulheres extraordinárias. Ao olharmos para as Escrituras, encontramos exemplos inspiradores de mães que, com sua fé, coragem e dedicação, deixaram um legado eterno. Assim como Eva, a primeira mãe, que mesmo diante dos desafios, carregou a promessa de uma descendência que traria a redenção. E eu quero abrir um texto com você, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Gênesis 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Somente até aqui. Veja que Gênesis 3,15 já estava falando do Cristo que viria. Gerações e gerações após. Então a mulher já estava dentro da missão de Deus para trazer salvação à humanidade, desde Gênesis 3,15. Então aqui nós vemos que cada mãe em sua jornada carrega a esperança e o potencial de transformar o mundo através de seus filhos. Olha, a mãe tem uma missão maravilhosa. E há algumas mães na Bíblia, a gente vai ver aqui, falar sobre algumas, né? Mas há algumas mães na Bíblia, tipo aquela mulher de Provérbios 31, a viúva que estava lá com Eliseu, né? Viúva não, a mãe, né? Porque ela não era viúva, né? Ela perdeu o filho, ela foi lá, passou pelo marido, tá tudo bem, o filho morto em cima da cama, e ela foi lá no profeta, e ela cobrou o profeta: olha, eu não pedi nada, o Senhor disse que eu teria um filho, e agora meu filho está morto. E aí o profeta vai lá e dá de novo o direito daquela mulher de ser mãe de um filho vivo. E deve ter sido assim um momento de muita alegria para aquela mulher. Aconteceu quando Jesus vai passando e vem aquela viúva, né, de Naim, para enterrar o seu filho, e Jesus passa, ele toca ali aquele corpo e aquele menino volta à vida. Quando Jesus também vai lá e cura a filha de Jairo, a mulher de Jairo deve ter ficado numa alegria, porque a mãe quer ver o seu filho com vida, com alegria. Então aí a gente já viu aqui algumas mães, mas nós temos mais. Lembramos de Sara, que em sua idade avançada, pela fé, concebeu Isaac. Está lá em Hebreus 11, versículo 11. Aqui, Hebreus 11, 11. Imagina Sara, já avançada em idade,
quando o Senhor disse que ela teria um filho, ela riu, porque a idade estava avançada, certamente ela já tinha perdido a esperança de ser mãe, mas o Senhor vem e dá a ela essa missão, e Ele diz: você vai cumprir a missão, porque você vai ser mãe. Então Hebreus 11:11 diz: pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que havia feito a promessa. Então ela, com a sua idade avançada, ela recebe esse ofício maravilhoso de ser mãe, né? E ela não foi mãe apenas de Isaac, veio gerações após Isaac. Sua história nos ensina sobre a persistência da esperança e a crença no impossível, qualidades que vemos refletidas em tantas mães que nunca desistem de seus filhos. Contemplamos a força e a fé de Joquebede, que com astúcia e coragem protegeu seu filho Moisés, o futuro libertador de uma nação. Êxodo capítulo 2. Seu amor materno o impulsionou a desafiar um decreto cruel, mostrando que o amor de uma mãe é uma força poderosa contra a injustiça. Para o caso de Joquebede, interessante. Joquebede foi a mãe de Moisés. Moisés foi o libertador do povo que estava cativo no Egito. Imagina só a missão dessa mulher. Ela cuidou de uma criança, né? E no tempo de Moisés, o que aconteceu? Os primogênitos seriam mortos. Mas Miriam estava ali com Joquebede e teve uma ideia. Ela viu a filha de Faraó se banhando no rio, e ela teve uma ideia: mãe, vamos fazer o seguinte, vamos colocar Moisés dentro de um cesto, vamos colocar no rio, a água vai levar ele até a filha de Faraó, e a filha de Faraó vai cuidar dele. E elas fizeram isso, e aí aquele bebê passou a ser o libertador de Israel. Então, mãe, essa missão é maravilhosa, é poderosa. Você não pode perder a esperança. Você que tem os seus filhos, continue orando por eles, cuidando dos seus filhos, porque essa missão é a maior missão na terra. Uma missão de cuidar de gerações. E que Deus possa abençoar cada uma das mães que estão agora ouvindo essa mensagem. Admiramos a dedicação de Ana, que em sua profunda tristeza e anseio por um filho, orou fervorosamente a Deus e cumpriu sua promessa ao dedicar Samuel ao serviço do Senhor. 1 Samuel capítulo 1, a partir do versículo 1. Sua história nos ensina sobre a importância da oração e do compromisso na criação dos seus filhos. Então Ana não tinha filho. Aí ela pede um filho ao Senhor e ela diz para o Senhor: Senhor, se o Senhor me conceder um filho, eu entregarei ele na sua casa. E Samuel foi um grande homem de Deus, um profeta, um sacerdote, um homem sério, um homem que cumpriu a sua missão dentro do Evangelho. E Samuel foi o homem que ungiu a Davi, e Davi passou a ser o rei de Israel, e Davi está na linhagem de Cristo. Imagina isso, na genealogia de Cristo está um homem que Samuel impôs as suas mãos, que derramou óleo sobre a sua cabeça, e aí, por causa de quem? De uma mulher que não tinha filho, e Deus a fez conceber. Então Davi foi ungido rei de Israel. Por quê? Porque Ana teve um filho chamado Samuel. Olha a importância de uma mãe, a importância dos cuidados de uma mãe. E como não falar de Maria, a mãe de Jesus?
seu sim humilde e corajoso, mudou a história da humanidade. Lucas capítulo 1, versículo 38. Deixa eu ler esse texto aqui. Lucas 1, 38. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. O anjo veio para Maria e dá a notícia que ela conceberia. E foi difícil, talvez, para Maria, né? Estranho, uma mulher conceber sem ter relação com o homem. Ela não entendeu muito na hora, mas ela disse algo poderoso para Deus. Ela disse assim: então, disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Veja que Maria estava ali meio, talvez, aflita, né? E agora, o que eu vou explicar para José? Como é que eu vou explicar para a minha família que isso vai acontecer? Ninguém vai entender nada. Mas ela olha para o Senhor e ela confia, ela sabia que era o Senhor que estava falando com ela. Então ela disse: aqui está a serva do Senhor. Ela se coloca na posição de serva do Senhor e diz: que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E Maria foi a mãe de Jesus. Jesus vem cumprir a sua missão poderosa na terra, porque uma mulher, né, o concedeu. Ela nutriu, protegeu e acompanhou o Filho de Deus em sua jornada terrena, sendo um exemplo sublime de fé, obediência e amor incondicional. Maria entendeu muito bem o seu papel de ser mãe de Jesus, mas ela também entendeu muito bem quem era Jesus. Quando chegou lá nas bodas de Caná da Galileia, no casamento, acabou o vinho e ela foi falar com Jesus. Acabou o vinho. E agora, o que acontece? Talvez tenha sido o primeiro momento de Maria, porque biblicamente sim, né? A gente não sabe extra-bíblia o que acontecia, mas biblicamente talvez tenha sido o primeiro momento que Maria viu Deus no seu filho. Quando ela fala para ele que acabou o vinho, ele diz: mulher, aqui tenho eu contigo. E ela entende: opa, esse é Deus, esse é o Filho de Deus. E ela olha para o servente e diz assim: fazei tudo o que ele vos disser. Ela entendeu que a missão dela de cuidar do filho foi até ali. E agora ela vê: olha agora o Filho de Deus. E interessante que quando Jesus foi crucificado, Maria foi aos pés da cruz. E o que aconteceu? Lá no pé da cruz, Jesus diz para João: João, eis aí a tua mãe. Isso é, a missão dela, ela cumpriu à risca. A mãe tem uma missão poderosa, uma missão dada por Deus que deve ser levada até o fim, cumprir com sucesso. Assim como essas mulheres da Bíblia, cada mãe presente aqui hoje e aquelas que estão assistindo agora pela internet, são instrumentos de Deus, moldando vidas, ensinando valores e oferecendo um amor que muitas vezes se assemelha ao amor incondicional do Pai Celestial. O amor de mãe é diferente. Eu acho interessante, porque mãe, hoje mesmo eu estava pensando nisso lá em casa. Mãe tem memória fotográfica. Sabia que mãe tem memória fotográfica? Filho fica doidinho em casa procura meia, procura não sei o que, procura cueca, procura camisa, procura camiseta.
camiseta, tênis, sapato, o que for, sabe de nada. Aí pergunta a quê? Mãe, a senhora viu meu tênis? Amanhã está lá perto da máquina de lavar. Como é que ela sabe? Mãe tem memória fotográfica, isso é coisa de Deus. Na missão da mãe, ela precisa ter essa memória fotográfica. Mãe, a senhora viu aquela camisa branca que eu gosto? Ah, ela está na gaveta tal do guarda-roupa, lá no cantinho. Por que ela foi lá ver? Mãe tem essa memória, essa cabeça, né, maravilhosa, que foi Deus quem fez assim. Uma palavra para as mães: vocês são guerreiras, intercessoras, mestras e amigas. Seus sacrifícios, muitas vezes invisíveis, sustentam lares e edificam futuras gerações. Olha, a missão da mãe é interessante. Eu vibro com isso, porque pai é meio doido, né? Alguns também, alguns são mais centrados, mas geralmente a mãe é centrada, o pai às vezes nem tanto. A mãe tem o cuidado, ela vê o filho, a filha, só de olhar assim já sabe que tem uma situação diferente. Só no olhar da mãe, às vezes nem no olhar, às vezes só de chegar perto assim, parece que sente assim no corpo. Por quê? Isso é Deus, foi Deus quem fez assim, e é uma missão honrosa. A mãe olhar para um filho, para uma filha e ver que tem uma situação e falar: o que houve? O que está acontecendo? Às vezes o pai passa direto, não vê nada, passa para lá, passa para cá, não vê nada. A mãe só de olhar assim, tem alguma coisa errada, ou às vezes tem alguma coisa certa. Então vocês são guerreiras, são intercessoras. As mães são aquelas que se colocam na brecha. Eu estava em casa hoje pensando numa coisa: a mãe tem coragem. A mãe tem coragem que às vezes o pai não tem. Eu vi minha sogra uma vez, a cunhadinha estava pequenininha, bebezinha ainda, deitada no chão, ela forrou assim um colchonete, ainda estava calor, e deitou a menina lá e tal. De repente veio uma barata. Eu duvido, se ela não fosse mãe e aquela barata passasse ali, o que ela ia fazer? Mas como ela é mãe, quando ela viu a barata, sabe o que ela fez? Ela fez assim, ó, tchum, pegou, tchum. Uma coisa simples, mas ficou registrado, eu vi isso. Então, a mãe tem coragem. Mãe enfrenta leão, mãe enfrenta touro bravo, mãe enfrenta qualquer coisa para cuidar do filho. Isso é, para cumprir a sua missão com honra. A mãe é capaz de sair de noite, de madrugada, na rua, andando atrás do seu filho e da sua filha. Essa coragem vem de onde? Do Senhor, para que ela possa cumprir a sua missão com honra. Concluindo, neste Dia das Mães, celebremos a dádiva da maternidade em todas as suas formas. Honremos nossas mães, expressando o nosso amor, gratidão e reconhecimento por tudo o que fazem e representam em nossas vidas. Que possamos nos inspirar nos exemplos bíblicos de fé, coragem e amor incondicional, e que a bênção de Deus continue a repousar sobre cada uma de vocês. Eu lembro aqui da minha mãe, e minha mãe é guerreira, ela está cumprindo a missão dela com honra.
gente olha para ela e a gente fala, puxa vida, resiliência, fé, coragem, perseverança, tudo está nela. Mas eu sei que tudo isso não está só nela, está em todas as mães. As mães são resilientes, as mães, como eu disse, enfrentam leões, têm coragem. Mãe tem fé. Se alguém disser assim, seu filho não vai servir para nada, não, a mãe olha assim, não, meu filho vai sim, minha filha vai sim. A mãe vê coisas que só a mãe vê, porque Deus deu essa missão. Deus apurou a mente, o cérebro, o coração, os olhos das mães, os ouvidos, para que elas pudessem cumprir a sua missão. Então eu sou grato a Deus pela minha mãe, e sou grato a Deus por todas as mães. Eu tenho orado, sempre oro para Deus abençoar as mães, para Deus derramar graça. A gente vê tantas mães aí hoje sofrendo pelos seus filhos, mas Deus está cuidando de cada uma dessas que sofrem. Deus está consolando, Deus está edificando a vida delas, fortalecendo nesses momentos difíceis, e vai trazer alegria de volta. Aqueles olhos que estão chorando, derramando lágrimas, são os olhos que vão estar fixos diante do Senhor, alegres, porque elas vão ver a vitória do Senhor chegando na sua casa. E mais uma palavra para as mães: feliz dia das mães. Que a força e a fé e o amor das mães da Bíblia inspirem e abençoe cada mãe, hoje e sempre. Assim como Sara, Joquebede, Ana, Maria, toda mãe é um exemplo de fé e coragem. Neste dia das mães, celebre o dom da maternidade e a influência transformadora das mães em nossas vidas. Nesta mensagem especial para o Dia das Mães, honramos essas mulheres incríveis e as comparamos com grandes exemplos de mães da Bíblia, como Eva, como Sara, como Joquebede, como Ana, como Lídia, como tantas outras, principalmente Maria, a mãe de Jesus. Descubra como a fé, a coragem e o amor dessas mulheres podem inspirar em nossa jornada. Uma mensagem motivacional, inspiradora para celebrar o dom da maternidade. E eu fecho a mensagem dizendo para vocês, mães, feliz Dia das Mães. Que Deus as abençoe, que Deus as guarde de todo mal, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós queremos louvar o Teu nome, agradecemos a Ti, Senhor, por essas mulheres que o Senhor fez conceber. Pai, essas mulheres que hoje são chamadas de mãe, que o Senhor possa abençoá-las todos os dias, derramando graça, derramando poder, Pai, abençoando a sua missão, Senhor, que elas possam cumprir a missão com sucesso, Senhor, que elas possam a cada dia, Senhor, ter no coração a alegria de cumprir essa missão maravilhosa que o Senhor as chamou. Que elas sejam sempre guardadas pela Tua mão, que o Senhor possa sempre trazer a Tua palavra ao coração de cada uma delas, para que elas possam, ó Senhor, se alegrar diante de Ti. Abençoe seus filhos, abençoe seus netos, bisnetos, tataranetos, que o Senhor possa estar agindo poderosamente nas gerações que vêm após elas, e que elas possam entender, Senhor, que elas foram fundamentais, Senhor, nesse trabalho, nessa missão de povoar a terra. Abençoe, Senhor, venha abençoar e guardar, é o que nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Igreja de Cristo, pelo amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sigam com todos desde agora, para sempre, e que a igreja de Deus, a igreja poderosa do Senhor, diga amém. Amém?